Possessão demoníaca. E hoje vou ensinar um feitiço de destruição e maldição para inimigos. Lembrem-se, esse feitiço deverá ser feito apenas para pessoas que querem te destruir ou prejudicar. Tomem seus banhos de ervas, façam suas orações antes. Para me auxiliar, eu evoquei o demônio Leraj ou Leraye, mas você pode também utilizar outros deuses, entidades ou egrégoras que você tenha fé. Pegue seu caldeirão de maldição em ferro fundido na cor preta como este aqui, quanto mais velho melhor. Adicione terra de cemitério, de preferência da cova de alguém que morreu muito doente. Agora separe as pimentas, que podem ser de vários tipos, de preferência as mais fortes. Amasse bem, pode ser pimenta malagueta, dedo de moço, o importante é colocar toda a sua raiva ali. Depois de descarregar toda a sua raiva nas pimentas, jogue elas no fundo do caldeirão. Adicione uma colher de madeira de enxofre. Adicione o bom e velho dendê. Jogue cachaça ou pinga. Triture folhas de comigo ninguém pode, de preferência as bem branquinhas que tem bastante veneno. Adicione terra do fundo de um formigueiro, sem piedade. Misture bem isso e vá amassando com muito ódio, muito desejo de vingança até virar uma papa. Agora pegue uma vela branca e escreva o nome do seu inimigo de baixo para cima. Quebre em 3 partes, quebrando também o seu anjo de guarda e suas defesas espirituais. Coloque a vela de ponta cabeça e acenda um pavio no sentido invertido da vela. Com o boneco do seu alvo em mãos, coloque a foto dele presa com taxinhas no boneco que você costurou ou comprou pronto. E coloque no fundo do feitiço com a cabeça virada para baixo e enterrada na lama. Agora adicione as navalhas, giletes, objetos cortantes ou vidros. Adicione também pregos grandes e lembre-se, quanto mais enferrujado, melhor. Tome muito cuidado para não se espetarem. Vocês podem também colocar outros elementos, como azougue, pó de mironga ou pelo da cauda de um gato preto. Coloque no seu altar de sacrifício mágico e peça que os deuses tenebrosos possam acabar com a vida dessa pessoa. Desde o Jardim do Éden, Satanás tenta de todas as formas destruir e enganar a criação divina, o ser humano. Mas todas as vezes que o diabo se levanta contra Deus, ele é derrotado. Nesse vídeo quero trazer a triste realidade do ocultista Vic Vanilla, que queimou a Bíblia e zombou de Deus. Mas antes, quero deixar bem claro que a missão de Satanás é fazer você acreditar e pensar que ele não existe, que tudo isso é uma invenção da Bíblia, ou apenas um erro de interpretação. E enquanto muitos creem que o diabo não existe, ele entra sorrateiramente em sua vida e a destrói. A missão do Vic Vanilla é fazer você acreditar que o diabo não existe e que a Bíblia é uma invenção humana, principalmente o Novo Testamento. Então aqui, por exemplo, já no livro de Zacarias e no livro de Jó, então no capítulo 3 do livro de Zacarias e nos capítulos iniciais de Jó, aí você tem Satã sendo dito como uma entidade. Então ele para de ser um adjetivo e vira uma entidade. Mas mesmo assim uma entidade subordinada ao poder do todo de Hashem.
ainda é uma entidade subordinada ao todo, né? Vilela, queria que o pessoal prestasse muita atenção comigo. Isso é uma questão lógica, tá? Parmênides fala sobre isso. Deus não é o todo, não é infinito, não é o eterno. Então não tem poder que divide com ele. Não tem como. Se você tem uma coisa que é infinita, isso é matemática. Se você tem uma coisa que é infinita, esse infinito não pode ter partes. Para os princípios originais das antigas tradições religiosas, o Vedanta dos hindus, a Kabbalah, o gnosticismo, o todo, o eterno, Deus, ele é infinito. Ele não está separado da obra. Não tem como uma coisa infinita ser uma coisa e você ser outra. Então o próprio conceito de existir um Vilela, existir um Vic, existir Deus, já mostra uma separatividade do infinito, que não pode existir. Se o infinito para ser infinito, ele tem que ser todas as coisas. Então é como se a nossa realidade fosse o corpo de Deus, que se manifesta de formas diferentes. Uma grande energia primordial da vida se manifestando de formas diferentes. Então, para os hindus do Vedanta, por exemplo, não existe dualidade, né? Não existe essa polaridade de bem e mal, separação. Porque a partir do momento que Deus é infinito, Deus é todas as coisas. Se existe você e existe Deus, já tem o princípio de separatividade. Deus tem um limite, eu tenho outro. Como é que Deus pode ter um limite? Não tem. Então, Deus não está no tempo, não está no espaço, é infinito, e Ele está ocupando... esse lugar, entre aspas, não é um lugar, mas de ser a fonte da vida de tudo que existe. Tudo é plasmado com essa energia primordial, entende? Então eles tinham esse conceito, não tinha essa questão de rivalidade do poder divino. Então aqui no livro de Jó, Deus coloca um anjo para testar Jó. Satã de novo aparece aqui ele aparece já como Ha-Satã. Então mudou Le-Satã, com o prefixo da letra Lamed, que era uma preposição, como Ha com o Dagesh é um artigo do hebraico. Ha-Satã, o Satã. Então aí já tem o nome, o Satã. Não é mais indica uma condição, como nos outros livros. Aí já é uma personalidade. Ha-Satã, o Satã, o adversário. Então aqui em Jó, é um personagem, é uma entidade. Porém, é dito no livro de Jó que ele foi colocado por Deus no caminho de Jó para testar a fidelidade, a espiritualidade, o equilíbrio de Jó. E aí não é uma coisa que Deus fica provocando também, porque ele é narcisista, ele é megalomaníaco. É para testar o equilíbrio do cara, para ver se Jó realmente tinha um equilíbrio espiritual. Por isso que tira tudo dele. É um próprio anjo, o Satã do livro de Jó está subordinado a Deus. Está escrito aqui que Deus colocou, autorizou. Ele pediu para o Satã para provocar Jó. No livro de Zacarias é a mesma coisa. No livro de Zacarias é Josué, que é um profeta, um sumo sacerdote de Jerusalém. Coloca-se um anjo de um lado e o Satã do outro lado de Zacarias, para testar ele também, o acusador, fazendo o papel de acusador. É como se fosse um cara, Josué falasse assim, eu sou bom, aí ficasse um cara do lado falando assim, mas e quando você... aquela treta lá que teve uma treta lá, tal, pá, não entende direito. É só para trazer essa sombra que o ser humano não quer olhar, mas que ele precisa lidar. Eu tenho que ser justo comigo, eu tenho que ser muito transparente comigo. E Satã traz isso, entende? Não tem nada a ver com o diabo. Onde que começa o diabo, então? Depois que eles voltam da Babilônia. E aí você tem no livro de Crônicas, que é um livro muito dúbio, o livro de Crônicas, já no final da Bíblia tá o livro de Crônicas, muito dúbio, tá? Que tá aqui, ó. Aqui Jó. Aqui 1 Crônicas. Aqui, no livro de 1 Crônicas, também aparece a palavra Satã. Aí só Satã, o nome, Satã. Então, quando que aparece a primeira vez Satã na Bíblia como uma entidade, aí sim, do mal. E separada de Deus. Separada de Deus. No livro de Crônicas, e aí você tem no capítulo 21. Em que contexto? Então, o Satã levantou contra Israel e incitou Davi a recensear Israel. O que é recensear? Fazer o censo, o levantamento. Isso era visto como uma prática abominável pelos judeus, a não ser que fosse por autorização de Deus. Elohim. Então, dizem que, aqui no livro de Crônicas, que então Satã levantou contra Israel. Né? Aqui já é um inimigo de Deus. Só que essa mesma passagem aqui dizendo que Satã se levantou contra Israel, se você for lá no livro de 2 Samuel... Se você for lá no 2 Samuel, que é um livro mais antigo, 2 Samuel, capítulo 24, olha o nome Satã, o que vira, o que era. Cadê? Lê aqui em voz alta. Onde? Aqui no começo? E a ira do Eterno. E a ira do Eterno, a ira de Deus. O que? Satã virou a ira de Deus? Não,
Ali no livro de Crônicas, ele já tem esse aspecto de diabo, do mal, de inimigo. Mas o livro de Crônicas, na verdade, ele tá falando de uma passagem histórica que eles já tinham relatado antes no livro de 2 Samuel. E aqui ele tá dizendo a ira de Deus. Então, eles migraram esse conceito de um arqui-inimigo da criação depois do contato dele com os babilônicos. E esse livro de Crônicas, que coloca Satã então como alguém do mal, que testou Davi para fazer o recenseamento de Israel, se você pegar o mesmo livro, a mesma época, num livro anterior que eles tinham relatado essa passagem, então é como se eu escrevesse hoje o que eu passei o meu dia, e daqui 400 anos de história, 600 anos de história, você escrevesse o Vic passou isso no dia dele, e colocasse uma coisa totalmente diferente. No primeiro livro onde eu escrevi, está escrito a ira de Deus, não Satã. Então não existe diabo na Bíblia. Diabo é uma invenção dos zoroastras, é uma invenção... Nem no Novo Testamento? Não, nem no Novo Testamento, isso não existe, é uma tradução muito ruim. Agora a gente vai entrar no mistério de Lúcifer, que também é outra coisa que o pessoal, pira nisso. Vilela, só pra concluir, eu não estou dizendo que os judeus não acreditavam que existiam forças... ruins, energias negativas. Eles acreditavam. Os hebreus acreditavam. Eu também acredito. Sou sacerdote de um templo luciferiano. Eu vejo casos de pessoas que têm realmente um espírito muito negativo na vida delas. Entendi. Né? Que às vezes é uma... A outra grande missão de Satã é fazer você acreditar que Jesus nunca existiu, que ele é uma mera ilusão e uma invenção da igreja. Veja esse vídeo. Que tem judeu na Etiópia. Você tem os anjos caídos, né, que eram os vigias, se misturam com as mulheres humanas, mas não tem Lúcifer. Lúcifer nunca foi anjo caído. Você tem Azazel, Baraquial, Shemiasa, mas você não tem Lúcifer. Porque Lúcifer não existe. Se você chegar hoje para um judeu, eu quero que vocês convidem um rabino agora para vir aqui. Se você chegar para o rabino e perguntar, vocês acreditam em Lúcifer? Eu falo, não existe para nós. Para nós ficou muito claro, porque eles leem em hebraico a Torá. Então eles sabem que ali é uma linguagem figurativa que estava se fazendo ao rei da Babilônia. Agora, existia um portador da luz no mito grego, que era Fósforos, que trouxe o fogo para a raça humana. Existia um deus portador da luz entre os hindus, por exemplo. Você tinha o deus do sol, lá, o Shukra. Você tinha um deus sol, você tinha um deus luz em todas as mitologias. Então tem vários portadores da luz. Porque Vênus, sobre o ciclo astrológico agora de Vênus, né? Quando o sol vai surgir de manhãzinha, bem no alvorecer, assim, você vê a estrela de Vênus, a olho nu. Você tem que pensar como os antigos viam, né? Hoje você tem telescópio, você vê a qualquer momento. Mas naquela época, ela aparecia só nesse momento do dia, antes do sol aparecer. Para eles, o sol é vida, é prosperidade, é iluminação. Você imagina uma época que você não tinha luz elétrica, que você não tinha nada. O que é o sol? A salvação. Muito dos personagens que nós temos históricos, né? Inclusive Jesus, é um mito solar reproduzido. Igual Jesus, você tem a mesma história de Horus, você tem a mesma história de Atis, Adonis, Mitra, porque o Sol, nessas idades antigas, ele representava a possibilidade de vida. Eles não tinham essa noção de que o Sol viria todas as manhãs, porque o Sol desaparecia e você não tinha nada para conhecer esse ciclo, que ele iria surgir de novo no dia seguinte. Então você falava, caramba, fudeu, o Sol desapareceu, vamos ver se ele surge amanhã. Sim. Então quem aparecia para anunciar o Sol? Vênus, ela aparecia um pouquinho antes do Sol aparecer. Foi chamada de portador da luz por conta deste motivo. Caramba. Não foi algo do mal, não foi algo errado. Tanto que se você pegar os epitálamos gregos, que eram cantos nupciais, que se fazia quando os noivos casavam na Grécia. O surgimento de Jesus Cristo, daquele Filho de Deus, e é porque antes de Jesus Cristo existiam os outros deuses, filhos de Deus. Vários. Né? Eu não tenho nada. Então, aí entra a minha questão. Vicky, como é que você é da Mork, se a Mork fala tanto de Jesus? Jesus Cristo, ele é uma figura simbólica, não é histórico. Hoje as pessoas falam, né, Jesus histórico. Eu vejo até o Rodrigo Silva falando. Eu sei que ele, lógico, ele leva o pessoal para Israel, faz caravana para lá, tira o dinheirinho dele assim, né? Então, mas ele tá transmitindo uma série de desinformação. Jesus não é mais histórico que Buda, não é mais histórico que Krishna, não é mais histórico que Horus. Todos eles são arquétipos inventados para contar trajetórias, narrativas e pontos de vista humanos. E tá tudo bem. O que eu acho errado é essa forçação de barra de falar, não, meu Messias é histórico e o seu não. Não, nenhum é histórico, não tem nada, nenhum material. O Santo Sudário, por exemplo, nos anos 80 já comprovaram que era um
um pano totalmente falsificado. Sim, por conta foi da trajetória do sangue. Não dava pra... Sim. Por conta da posição do corpo, não tem nada a ver, né? E aí tem a série até que usa o rosto do Santo Sudário. Você não tem nenhuma prova histórica de Jesus. Todas elas foram refutadas. Mas aí entra aquele lance do milagre que eles fazem, que o milagre é você crer. Exatamente. Por isso que eu não sou contra a pessoa acreditar em Jesus Cristo. Isso. Mas eu também não sou contra ela acreditar em Buda, em Horus, em Krishna. Claro. Ela pode acreditar no que ela quiser, porque o que vai movimentar a psique dela em direção à cura, ao milagre, é a fé dela. Exatamente. O símbolo é um instrumento. Só que aí você aprende aquilo, que você tem que crer sem duvidar. Exatamente. Você não pode duvidar. E que ele é histórico. Isso. Ele veio. O outro não. Que aí eles não querem que você pense Exatamente. naquilo. Eu já acho um absurdo você falar que você só vai ao Pai através dele. Você só vai ao Pai através de mim. Isso é uma mentira. Porque a conexão com Hashem, a conexão com Elohim, qualquer judeu vai falar isso. Ela é direta. Você e Deus é uma unidade. Você não precisa de alguém para chegar a ele. Nem pastor, nem padre, nem eu, nem Jesus, nem ninguém. A conexão é direta. Deus não tem uma bordinha. Não tem uma borda. Eu sou isso aqui, você é isso aqui, a gente precisa se conectar. Não. Você é uma expressão dele, você está em contato direto. Então você pode ir até Deus através de muitas formas. Muitas formas. Uma delas é através de Jesus, sabendo o que ele realmente deixou, né? O símbolo deixou, não ele historicamente, mas o que os mestres dessa tradição, que eram mestres inclusive orientados pelo Zoroastra, depois pelos gnósticos, foram esses que criaram Jesus Cristo. Os seguidores de Zoroastra, porque a história, a narrativa de Jesus é a mesma que a do Zoroastra. Aí juntou-se, porque ali era um caldeirão cultural. Depois que o Alexandre o Grande passou por ali, ele conectou todos os povos. Você tinha todo mundo trocando deuses ali. Inclusive os romanos, eles criavam deuses toda semana. Porque eles misturavam um pouquinho desse com um pouquinho do outro egípcio, com um pouquinho do outro grego. Isso era um costume. Até entre os egípcios. Você tem Amon-Ra, Amon não sei o que lá, Amon-Hotep, Amon... Porque eles combinavam, eles faziam fusões de deuses. E até a idade, né? Eles... Sempre 33. A contagem da idade era diferente, né? Exatamente. Do tempo. Então fala, ele viveu 800 anos. Viveu 700 Exatamente, anos. E a pessoa pensa, puxa, viveu tudo isso. E é sempre... e aí costuma-se falar do Deus sacrificado, que renasceu. Até hoje a gente vê isso em filme de Hollywood. É uma coisa do nosso inconsciente coletivo. A questão da luta, do sacrifício e do ressurgimento. O mito da jornada do herói, que a gente encontra até no tarô, né? Então, polêmica, eu acredito que a pessoa ela pode seguir o que ela quiser, só que sem forçar a barra, sem tentar transpor os limites dela. Todo mundo tem direito de acreditar em tudo, e tudo faz muito bem, desde que ela não passe os limites ali e não fique pregando que o outro tem que seguir. Vic Vanilla queima a Bíblia e zomba de Cristo, achando que nada vai acontecer. Mas não é bem assim. E você vem, coloca bastante acendedor de churrasqueira aqui, ó. Você mete mesmo e vamos meter fogo. Aí, meus queridos, colocou o foguinho aqui, só colocar lá, ó. E esperar acender a desgraça. Brasa feita, agora você pode pôr a sua carninha aí, ó. Aí você vem, coloca bastante acendedor de churrasqueira aqui, ó. Você mete mesmo e vamos meter fogo. Aí, meus queridos, colocou o foguinho aqui, só colocar lá, ó. E esperar acender a desgraça. Brasa feita, agora você pode pôr a sua carninha aí, ó. Brasa feita, agora você pode pôr... Pessoal do TikTok que não tá entendendo muito o que tá acontecendo comigo, né? Eu não me converti, gente. Eu não sou cristão. Eu sou do judaísmo esotérico, da Kabbalah. Mas nós temos o mesmo Deus, Adonai, Hashem, Elohim. E se eu não sou dele, que ele me mate agora durante esse vídeo aqui. Ou que estrague a minha vida por completo, ou que me derrube, ou que me desmonte, ou que me quebre ao meio, como ele já fez várias vezes com os seus traidores. Eu sempre fui pelo Eterno, e o Eterno sempre habitou em mim. E eu revelei agora uma coisa que incomodou a esquerda comunista. Tem um podcast de esquerda que está fazendo entrevista com vários satanistas, expor toda a relação entre a esquerda comunista do Lula, junto com esse satanismo do Carandiru, com a seita do AVJ, e eu tenho como comprovar. Então, se você quiser que eu vá na sua igreja dar uma palestra, sem qualquer viés religioso, eu também não vou cobrar nada para isso, mas eu tô aqui por vocês, tá bom? Vamos fazer parte desse movimento de libertação espiritual do Brasil. Podem contar comigo. Eu sou
né, dessa herança salomônica, não sou do cristianismo, mas por Deus eu posso ajudar vocês e a gente resgatar os valores familiares, os valores justos e perfeitos. Beijo no coração de vocês têm aqui um amigo sempre, sempre, sempre. E obrigado por todos que estão me defendendo dos ataques. Vocês são maravilhosos, cara. Pessoal, orem por mim, entrem em corrente de oração, por favor. Você que é de qualquer denominação, qualquer igreja, budismo, cabalá, judaísmo, umbanda, candomblé, qualquer denominação, entre em oração. Nós estamos recebendo denúncia de pessoas cujos familiares foram mortos por essas seitas. Mortos. E não eram nem de dentro do presídio, tá? Então, assim, a gente também está tentando medida protetiva para essas pessoas, com o Ministério Público, a gente está entrando em contato com delegados. Daqui a pouco eu aviso aí o horário que a gente vai entrar ao vivo e aí... Muitas pessoas dizem não acreditar em Jesus, não acreditar na Bíblia, zombam, queimam a palavra de Deus. E até zomba dos cristãos, dizendo que os cristãos são bobos, idólatras, que acreditam em um homem que nunca existiu, como o Vic Vanilla diz que Jesus nunca existiu. Quantas das vezes eu já deparei com vídeos do Vic zombando de pastores, de crentes, daqueles que professam a sua fé em Cristo. E agora você vê, depois de algumas lutas, de alguns apertos, você vê o Vic Vanilla pedindo orações para pastores, pedindo orações porque estava em apuros. Muitas pessoas são ateus até precisar de Deus. Muitas pessoas não acreditam em Jesus até precisar dele. Mas uma coisa eu digo, é melhor se converter enquanto é tempo. Muitos cristãos seguem o Vic Vanilla porque, segundo alguns, ele é muito sábio, ele é muito estudado e muitos cristãos gostam do conhecimento do Vic. Só que o diabo é sorrateiro e entra pequenas frestas deixadas. Então cuidado com esse conhecimento que pode te tirar de Cristo e te levar para as trevas. Tem um recado maravilhoso para você. Talvez você está desempregado, esteja insatisfeito com o salário que você está ganhando ou queira fazer uma renda extra. Já já, essa renda extra que você vai fazer se tornará a sua renda principal e você vai abandonar o seu emprego e trabalhar só para você. Se você tem um celular e uma internet, já é o suficiente para você começar a ganhar dinheiro ainda essa semana. Se você colocar tudo em prática que vamos te ensinar, você vai ganhar dinheiro. Não estou aqui para te enganar, eu não estou aqui para passar algo para você que seja pirâmide, que seja jogo de azar, não é nada disso, é algo sério. Nós somos servos do Senhor. O Ed também, que vai te mostrar, vai pegar na sua mão e te mostrar como fazer essa renda extra, também é servo do Senhor. Nós não estamos aqui para te mostrar algo que não funciona somente para querer te enganar. Nós não estamos aqui para isso. Eu não estou aqui para isso e não te anunciaria algo que não fosse bom para você. Veja um recadinho aqui do Ed. Você quer aprender a fazer uma renda extra trabalhando de casa? Se sim, escuta o que eu vou te falar. Eu me chamo Eric Fernandes, tá? E é um prazer estar aqui no canal do nosso irmão Eric Soares. Eu vou mostrar a vocês como vocês faturar através da internet, tá? De uma forma honesta e segura. Sem ter nada a ver com joguinho de aposta, nada a ver com pirâmide, nada a ver com essa baboseira que eu creio que vocês têm visto aí na internet, tá? Que é um trabalho honesto e seguro, onde você vai aprender uma nova profissão de você estar trabalhando de casa também. Você pode ver essas plaquinhas aqui, foi tudo faturei na internet, ó, 10, 30, 50 mil, trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Eu vou te ensinar a fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais trabalhando de casa de uma forma honesta e segura, tá? Então, clica aqui no primeiro comentário fixado, tá? No link, e me chama aqui nesse WhatsApp, que eu vou te explicar o passo a passo como funciona, tá bom? Veja só esse sprint aqui de aluno, me agradecendo, tá? Testemunho dos alunos. E o próximo eu quero que seja você também, tá? Então não perca tempo, clica agora no link aqui nos comentários fixados e me chama aqui nesse WhatsApp que eu vou te explicar o passo a passo. Eu mesmo vou te explicar como é que funciona, tá bom? Deus abençoe a todos.